Bom dia a todos. Bom dia. Todos estão felizes com o café da manhã de frutas hoje. Hoje tivemos um café da manhã de vegetais, que explicamos ser o melhor quando você está quebrando um jejum. Mas nesta manhã apresentamos a vocês algumas das frutas, o painço, as lentilhas, e vou explicar hoje por que algumas das coisas que estamos oferecendo são tão boas para vocês. Porque é importante saber o motivo, não é verdade? É sim. Isso deveria estar na ponta da nossa língua. A terceira lei do movimento de Newton: para toda ação há uma reação igual e oposta. Sempre devemos saber o porquê. Então vamos passar o nosso dia inteiro hoje, toda a nossa manhã, falando sobre comida. E não existem muitas mensagens diferentes sobre alimentação. Carboidratos são bons? Ah, não, na verdade eles são ruins. A gordura é ruim. Ah, na verdade é boa. Você já pensou, quando é que eles vão se decidir? Há quanto tempo estamos no planeta? Bem, vamos considerar o denominador comum mais baixo. Como cristão que acredita na Bíblia, eu acredito que estamos aqui há cerca de uns 10 mil anos, eu acho isso. Eles ainda não resolveram isso? Quais seriam os sinais de que alguém resolveu isso, que um grupo de pessoas resolveu isso? Saudável, sim. Saúde, vida longa, qualidade de vida. E há pessoas no planeta que realmente experimentam isso. Não sei se você já ouviu falar do livro Blue Zone. Já ouviu? A revista Time, acho que foi há uns 15 anos, também fez um artigo sobre Blue Zone. Eles analisaram, vamos olhar especialmente para 3 grupos de pessoas que vivem vidas longas, comumente passando dos 100 anos com qualidade de vida. E o jornalista realmente entrevistou e acompanhou muitos deles. E um desses grupos eram os okinawanos, que são japoneses. Acho que é uma ilha japonesa, muito difícil para o McDonald's chegar nessas ilhas. E tem uma foto de uma mulher okinawana de 85 anos coletando algas marinhas na parte rasa ao redor da ilha. Também os sardos, que são um grupo italiano, e ele estava subindo colinas, quase montanhas, com um homem de 90 anos para verificar suas cabras, e mal conseguia acompanhá-lo. Agora, o terceiro grupo de pessoas eram os adventistas do 7º dia. E eles são um grupo de pessoas que normalmente têm uma saúde muito melhor. Então, os 3 denominadores comuns entre esses 3 grupos de pessoas eram: eles estão sempre ativos. E amanhã vamos falar sobre exercícios. Número 2, eles comem alimentos em seu estado natural. Muitos deles são vegetarianos. Os que comem carne, ela não é uma grande parte da dieta deles. E o terceiro denominador comum era que eles são muito sociáveis. Sabe, nós somos pessoas sociáveis, não somos? E quando somos pessoas sociáveis, nossa mente não fica tão concentrada em nós mesmos, mas sim nos outros. Interessante que esses eram os 3 denominadores comuns. Então vamos analisar o aspecto social, o aspecto emocional no sábado de manhã, que é daqui a 2 dias. Amanhã de manhã vamos analisar a parte da atividade, mas hoje vamos focar na parte da alimentação. Vou abordar qual é o melhor alimento para se comer a partir do equilíbrio do pH. pH significa potencial hidrogênio, e quando você dissolve um ácido em uma solução, ele libera íons de hidrogênio. Quando você dissolve uma substância alcalina em solução, ela libera íons hidroxila. Então, a escala de pH é potencial hidrogênio, potencial hidroxila. Então, agora vou explicar em uma linguagem do dia a dia. É o equilíbrio ácido-alcalino. De um lado temos o ácido e do outro lado da escala ácido-alcalina temos o alcalino e no meio temos o neutro. Neutro não é nem ácido nem alcalino. Na escala o ácido é 0, o alcalino é 14 e no meio o 7 é neutro. O sangue tem uma leitura na escala de pH, e a leitura do sangue na escala de pH fica entre 7,35 e 7,4. Sempre estará dentro desse intervalo. Se o pH do sangue subir para 8, essa pessoa entrará em coma e morrerá de alcalose. Se o pH do sangue cair para 7,22, essa pessoa entrará em coma e morrerá de acidose.
Portanto, não pode haver muita variação ali. E não precisamos nos preocupar com o pH do nosso sangue, porque há 2 órgãos que estão constantemente mantendo-o dentro desse intervalo. Um deles são os seus pulmões, e isso explica por que você começa a respirar profundamente quando se exercita. Nós não escolhemos respirar profundamente, não é? Mas quando estamos chegando ao topo daquela colina, você começa a respirar muito profundamente, especialmente se você correu até o topo. Por que isso acontece? Bem, as células precisam de mais oxigênio, lembra? Mais oxigênio proporciona uma melhor entrega de combustível. Além disso, à medida que o oxigênio e a glicose estão sendo queimados, eles liberam dióxido de carbono. Com licença. Eles liberam dióxido de carbono, e isso precisa ser eliminado porque, se não for, o dióxido de carbono se acumula no sangue e isso cria um ambiente mais ácido. Então é por isso que começamos a respirar profundamente. Tão profundo. A respiração ajuda-me a manter o equilíbrio do pH no sangue como deve ser. O outro órgão são os seus rins. Seus rins fazem isso de uma maneira fascinante. Provérbios 14, versículo 6 diz: o conhecimento é fácil para quem entende. Vamos para a menor unidade do rim, que é um pequeno nefron. É uma pequena unidade de filtragem. Ela é chamada de cápsula de Bowman e é da cápsula de Bowman que o filtrado sai. E então o filtrado percorre esses túbulos e é eliminado pela bexiga. Então, o que acontece com essas pequenas unidades de filtragem é que o sangue entra, circula ao redor das unidades de filtragem e depois o sangue circula ao redor dos túbulos. Então, deixe-me mostrar onde estão essas pequenas unidades de filtragem nos rins. Então, a medula é a parte do meio, o córtex é a parte externa e todas as pequenas unidades de filtragem basicamente ficam na parte externa e depois os túbulos descem assim, depois para o uréter, para a bexiga, e a urina sai pela uretra. Então, por que estou falando dos rins em relação ao pH? Vamos supor que o pH do sangue esteja ficando muito ácido. Bem, é nessa área em que o sangue passa pelos túbulos que o pH é testado. Veja, nós só filtramos aproximadamente 1,5 litro de urina humana produzida por dia. Mas dessas importantes unidades de filtragem, um total de 1.800 litros são filtrados. Então, para onde isso vai? Existe uma reabsorção aqui. E é nessa área de reabsorção que o pH está sendo monitorado. Então, digamos que o pH do sangue esteja ficando muito ácido e veremos por que isso acontece em um momento. Nesse caso, mais ácido é lançado nos túbulos para ser eliminado na urina. Mas digamos que o pH do sangue esteja ficando muito alcalino. Bem, é aqui que mais ácido é retirado dos túbulos e devolvido ao sangue. É assim que os rins estão constantemente monitorando e equilibrando, se necessário, o pH do sangue. Deixe-me contar uma história para ilustrar. Tivemos uma senhora que veio participar dos nossos programas há alguns anos. Ela ligou no sábado à noite e disse: estou muito preocupada em ir ao seu retiro. Eu perguntei: por que isso? Ela respondeu: bem, estou prestes a começar a diálise. Tenho 57 anos, minhas pernas estão inchadas e estou preocupada se eu for ao seu retiro e passar pelo detox, vou piorar. Vocês têm um médico lá? Eu disse: não temos, mas vamos ficar de olho em você. Podemos ajustar conforme necessário e há um hospital a 1 hora de distância, caso você precise. E se alguém perguntasse ao meu marido: vocês têm um médico lá no seu retiro? Sabe qual seria a resposta dele? Não, e nem queremos um. Veja, nós não somos médicos, somos apenas orientadores de estilo de vida, ensinando as pessoas a serem seus próprios médicos. Sim, vá ao seu médico, sim, vá ao seu especialista e veja o que ele diz e o que você pode fazer com o conselho dele. Você pode aceitar ou não. É por isso que Deus nos deu uma mente sã para considerar essas coisas. Eu disse: nós vamos te monitorar de perto. A senhora que me ligou no sábado à noite disse: ah, tudo bem.
Nunca tive alguém vindo de má vontade para o nosso retiro de saúde antes. Depois descobri o motivo. A mãe e a irmã dela tinham pago para ela ir e estavam insistindo para que ela fosse. Então ela veio. Bem cedo naquela manhã eu estava orando. Eu disse, Pai do céu, o que faço com essa senhora? Ela está prestes a começar a diálise. Então Deus colocou algumas coisas na minha mente. Lembro daquela manhã bem cedo. Meu aipo estava indo para a semente. Você sabia que o aipo é uma excelente erva para os rins? Minha salsa também estava indo para a semente. Você sabia que a salsa é uma excelente erva para os rins? Grama caute está espalhada pelo meu quintal e tentando invadir minha horta, estou sempre arrancando outra erva para os rins. Então eu reuni tudo isso e o que fiz foi preparar para ela 1 litro ou 1/4 de chá todos os dias com a semente de aipo. Eu simplesmente coloquei as folhas e acrescentei um pouco de gengibre para dar um sabor melhor, para não ficar com gosto de grama. Enquanto eu conversava com essa senhora, descobri que ela só bebia 2, talvez 3 copos de água por dia. Ela dizia, olhe para as minhas pernas, tem água demais no meu corpo agora. Você consegue entender esse raciocínio? É porque ela está desidratada que o corpo, na verdade, não consegue lidar com essa água. Então, o que acontece nessa reabsorção aqui é que não só o pH é equilibrado, mas também os níveis de sódio e de água no corpo. Então, quando isso diminui, você entende por que as pernas incham? A pressão arterial dela estava alta. A pressão arterial também é monitorada aqui. Ela estava tomando 3 xícaras de café por dia. Ela é enfermeira e enfermeiras costumam tomar muito café. O café desidrata ainda mais. Descobri que ela tinha intolerância ao glúten e, como era enfermeira e comia muita comida rápida, havia muitos biscoitos e sanduíches no corre-corre. Ela também tinha um desequilíbrio hormonal. Ela me disse, eu não vou conseguir caminhar com os convidados de manhã. Eu disse, é verdade, não com essas pernas. Mas o que eu gostaria que você fizesse é subir naquele mini trampolim por 1 minuto a cada hora só fazendo isso. Só isso. Isso se chama pulo da saúde. Qualquer um pode fazer isso, e isso vai estimular o sistema linfático a começar a dispersar o líquido nas pernas. Eu disse, quero que você beba 1 litro de água por dia e 1 litro deste chá. E isso era muito mais do que ela normalmente bebia. Mas eu disse, você nunca deve beber um copo inteiro de uma vez. Tem que beber aos poucos, de pouquinho em pouquinho. E os rins conseguem lidar muito melhor assim. Então, na segunda-feira de manhã, ela não caminhou com os convidados. Na terça-feira de manhã, ela caminhou com os convidados. As pernas dela tinham diminuído pela metade. Uau! Ela estava tão animada. Ela não as via assim havia semanas. Ela era uma mulher muito feliz quando foi para casa. Nós escrevemos um programa para ela continuar. Ela me enviou um e-mail 3 meses depois. Ela disse, eu não preciso fazer diálise. Não é incrível? Eu estava conversando com uma enfermeira, ela disse, nunca ouvi falar de algo assim. Quem a curou? O corpo. A natureza sozinha é a curadora eficaz. E quão melhor ela pode desempenhar sua tarefa quando recebe as condições certas? Ela disse, fiz um exame de função hepática e minha função do fígado, o exame está o melhor que já esteve em anos. Ela disse, meus marcadores inflamatórios voltaram ao normal. Ela disse, eu me sinto melhor do que me senti nos últimos 10 anos. Vou voltar a trabalhar em tempo integral. Perdi 10 quilos. Isso seria cerca de 20 libras. Isso em 3 meses. Ela era uma mulher animada. Na verdade, a mãe e a irmã dela dizem que ela as agradece todos os dias. Mas quando ela chegou no primeiro dia, ela não estava agradecendo. Ela estava dizendo, por que eu fiz isso? Tão simples e ainda assim muitas vezes ignorado. Então você pode ver que os rins não apenas filtram o sangue, eles desempenham um papel importante no que chamamos de homeostase, no equilíbrio do corpo, no equilíbrio do pH, no equilíbrio do sódio e da água no corpo, no equilíbrio da pressão arterial. Acho que você nunca mais vai olhar para seus rins da mesma forma, não é? Então você pode ver por que os rins são o outro órgão que ajuda a equilibrar o pH. Mesmo que o sangue não possa mudar, o pH da célula pode. O pH da célula deve ser aproximadamente 6,5. Isso é levemente ácido e há uma razão para isso.
A substância mais ácida é o ácido sulfúrico, e o ácido sulfúrico viaja à velocidade da luz. O mineral mais alcalino é o cálcio, e na escala de velocidade, o cálcio nem se mexe. O jardineiro hidropônico está sempre testando o pH da água em que suas plantas crescem, porque se a água ficar muito ácida, as raízes queimam. Se a água ficar muito alcalina, ele não consegue a velocidade de absorção dos minerais da água para a planta. Então, você pode ver que um ambiente levemente ácido é importante para a velocidade de todas aquelas pequenas reações químicas que milhões delas estão acontecendo agora mesmo. Você já teve uma piscina? Você precisa testar o pH toda manhã, porque se a água ficar muito ácida, os canos corroem. Se a água ficar muito alcalina, algas crescem nos canos. Então, assim como para o jardineiro hidropônico e assim como para a piscina, o pH do corpo humano é importante, porque em diferentes níveis de pH, doenças se desenvolvem. E em outros níveis de pH, é muito difícil para as doenças se desenvolverem. Então, vamos dar uma olhada nisso. 2,6. É aqui que a Coca-Cola se encontra. É mortal. É tóxico. Eu estava nas Ilhas Fiji e estava dando uma palestra para algumas crianças de uma escola lá. Isso foi há cerca de 10 anos. E o diretor da escola disse: eu conheço a fábrica da Coca-Cola. E ele disse: e eu sei que eles limpam as máquinas com a Coca-Cola. Um pouco assustador, não é? O jardineiro, ele busca um pH do solo de 6,5. A Bíblia diz: viemos do pó, voltamos ao pó, somos pó. O pó da terra ou o solo e o pH celular são muito semelhantes. Mas em um pH celular de 5,5, é aí que as doenças prosperam, especialmente leveduras, fungos e câncer. Tenho muitos livros na minha biblioteca em casa de médicos, professores, cientistas, naturopatas, médicos naturopatas que estão tendo sucesso ajudando seus pacientes a vencer o câncer. Então, eu li todos eles e eu quero encontrar os 3 denominadores comuns. O câncer adora acidez. O câncer também adora a ausência de oxigênio. Então, sabendo dessas coisas, faz muito sentido alcalinizar os tecidos. E mesmo que haja uma queda de apenas 1 ponto, a queda de 1 ponto significa 60% menos oxigênio disponível no nível celular. A outra coisa que o câncer adora é o açúcar. Então, esses são os 3 denominadores comuns que eu encontro. E quando as pessoas vêm até nós querendo ajuda para vencer o câncer, você vê o que fazemos? Sugerimos uma dieta altamente alcalinizante. Sugerimos formas de oxigenar o corpo. Na verdade, alguns retiros de saúde têm câmaras hiperbáricas. Você já ouviu falar delas? Nós temos uma e ela coloca oxigênio sob pressão. E também eliminamos bastante a glicose, os açúcares que entram no corpo. Agora, já tivemos algumas pessoas que vieram ao nosso retiro e que tinham esporões ósseos. Você já se perguntou de onde vem o esporão ósseo? Digamos que haja um esporão ósseo no punho. Você vai ao médico, ele vai dizer, e você vai perguntar, o que é isso? Ele vai dizer, é um esporão ósseo, e então você vai perguntar, mas por que está no meu osso e não dentro do meu osso? Porque é um depósito de cálcio, e ele vai reconhecer isso. E muitas vezes a resposta é, nós não sabemos. Mas eu estou prestes a mostrar por que esse depósito de cálcio fica sobre o osso e não dentro do osso. Vamos supor que conhecemos alguém que está quebrando todas as regras. Essa pessoa respirar ruim, nunca toma sol, vive de estimulantes que são todos ácidos, vai dormir muito tarde, nunca faz exercícios, não tem tempo, está em uma dieta rica em carboidratos. Lembra daquela dieta que vimos outro dia? Tudo alimentos formadores de ácido. Eles não bebem água porque não gostam do sabor. Nunca vi uma vaca não gostar do sabor. Nunca vi um cavalo não gostar do sabor. Por que os humanos não gostariam do sabor? Porque já provaram outras coisas doces, não é verdade?
Na verdade, Joshua estava dizendo, acho que apresente vegetais às crianças e elas vão comer vegetais. Mas, se você apresentar bolos, doces e biscoitos para elas, elas não vão querer comer os vegetais. Com a água é exatamente a mesma coisa. Estresse, preocupação, ansiedade, tudo isso cria um ambiente muito ácido no corpo. E o corpo tenta lidar com isso rapidamente. E o pH do sangue começa a ficar um pouco ácido. Ele vai subindo para, na verdade vai descendo, 7, 35, 34, 33, estamos caindo. E lembre-se, se chegar a 7,22 é morte. Então, muito rapidamente, o sistema tampão de último recurso é acionado. O cálcio, o mineral mais alcalino, é retirado dos ossos na forma de fosfato de cálcio, entra no sangue e imediatamente ajuda a restabelecer o equilíbrio. 7/34, 35, estamos seguros, mas agora há um custo. Agora temos cálcio livre, excesso de cálcio flutuando pela corrente sanguínea. O que o corpo vai fazer com isso? Ele vai depositar isso nos ossos como um esporão. Vai depositar nos rins, formando pedras nos rins, na vesícula, formando cálculos biliares, ou até mesmo um pequeno acúmulo nos olhos. Como isso se chama? Suas cataratas. Todos são exemplos da terceira lei de Newton. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. Eu li essa afirmação em um livro antigo, que estou prestes a citar para vocês, e coloquei no meu livro. Essa lei nunca deixa de agir como o equalizador da natureza, colocando em movimento forças compensatórias para remediar todo o desequilíbrio. Não é essa a verdadeira causa das doenças? Mas agora você já sabe como se livrar de um esporão ósseo, certo? Óleo de rícino. A boa notícia é que o óleo de rícino nunca vai degradar o seu osso, porque lembre-se do Salmo 104:14, que Deus deu as ervas para o serviço do homem. O óleo de rícino chega e diz: onde você quer que eu fique? O que você quer que eu faça? Todas as formações não naturais, é isso que ele vai dissolver, os esporões ósseos. Então eu digo, bem, miomas, cistos e tumores são fáceis em comparação com o esporão ósseo, e ainda assim o óleo de rícino pode dissolver um esporão ósseo. Mas o que eu gostaria de analisar agora é quais alimentos têm efeito ácido e quais alimentos têm efeito alcalino. E isso vai permitir que você garanta uma dieta mais alcalina. Então vamos dar uma olhada nos alimentos alcalinos e vamos olhar também os alimentos ácidos. E você pode se surpreender ao ver que o primeiro alimento alcalino que estou colocando aqui é o humilde limão. E você pode dizer, não, o limão é ácido. É mesmo. E ele é ácido onde deve ser. Só existe uma parte do corpo que deve ser ácida. Você sabe onde é isso? Estômago. Estômago. Ele precisa ser ácido. Se alguém diz, estou com o estômago muito ácido, eu digo, graças a Deus. Porque se você não tiver um estômago ácido, não consegue digerir suas proteínas. Como você sabe que está ácido? Bem, está dolorido, está... Bem, você não deveria sentir isso. Eu não sinto. Isso significa que você não tem uma camada espessa de mucosa no estômago. Amanhã vamos falar sobre a água, e isso é feito de água. Talvez seja porque você está desidratado. Lembre-se, você precisa investigar. Ontem à noite fiz uma apresentação para um grupo e tivemos perguntas no final. E uma das perguntas foi, o que posso fazer para a pressão alta? E eu disse, bem, não posso responder isso em 30 segundos. Mas você pode assistir a minha palestra no YouTube. O que podemos fazer sobre isso? Eu disse, bem, tudo depende do motivo. O que posso fazer para o meu dedo dolorido? Tudo depende do motivo pelo qual o dedo está dolorido. Então você precisa investigar. Por isso, na verdade, eu os encaminhei para palestras que tem online, de limão, onde eles podem investigar. Todo mundo quer uma solução rápida. Desculpe, não existe nenhuma. Milímetros. A solução mais rápida que eu conheço teria que ser o quente e frio. Seus tratamentos com água quente e fria, você pode obter alívio muito rapidamente com esses tratamentos de água quente e fria. Não, o limão é ácido onde deveria ser. É por isso que você vai perceber que a maioria dos nossos molhos para salada tem limão. Mas quando ele é decomposto no intestino e os minerais são dispersos e absorvidos pelo sangue e assim chegam aos tecidos, ele tem um efeito alcalino, porque o limão é rico em minerais alcalinos, que são sódio e potássio, cálcio, magnésio e ferro.
Estes são os minerais alcalinos e o limão é rico nesses minerais alcalinos. Você não ama o limão? Toda casa deveria ter um pé de limão. E se você mora em um apartamento, pode ter um limoeiro em um vaso na sua varanda. Vegetais de folhas verdes escuras também formam alcalinidade. Vegetais de folhas verdes escuras deveríamos comer todos os dias. Isso inclui a couve. Essa é a sua salsa. Inclui o que vocês chamam de collard greens. Você sabia que eu nunca vi collard greens na Austrália? Você pode perceber que estou no Alabama. Eles são um alimento popular aqui, mas nós temos espinafre, acelga e couve. Deveríamos comer algo da família dos vegetais de folhas verdes escuras todos os dias. E se você não come, realmente deveria tomar uma dose de cevada verde ou super greens. Além disso, vegetais. Os vegetais têm um efeito alcalino, mas existe uma ressalva em relação aos vegetais. Estou colocando uma interrogação aqui porque para algumas pessoas esses alimentos têm um efeito alcalino e às vezes um efeito ácido. São o tomate e o pimentão, ou na Austrália chamamos de capsicum. Também a berinjela, que em alguns países é chamada de aubergine. E por último, a batata. Agora, não estou falando da batata doce. A batata doce, na verdade, não é uma batata. A batata doce é um inhame. Estou me referindo à batata inglesa ou à batata irlandesa. Esse é o grupo de vegetais das solanáceas. E para algumas pessoas eles têm um efeito ácido e para outras um efeito alcalino. Deixe-me contar o que descobri comigo. Minha mãe morreu aos 51 anos, aleijada em uma cadeira de rodas com artrite reumatoide. Eu tenho genes herdados dessa forma. E meu corpo me diz, um tomatinho, de vez em quando. Meu corpo me diz, nem chegue perto do pimentão. O que? Acontece se eu tocar nele. Ele fica me incomodando a tarde toda e minha energia simplesmente vai embora. Então eu digo, estou te ouvindo, corpo, e não como. A berinjela, eu como um pouco de vez em quando, talvez 2 vezes por mês. Batata. Meu marido é irlandês. Batatas precisam estar em toda a refeição principal. Então eu como provavelmente quase todos os dias. É isso que meu corpo me diz. Não sei o que o seu corpo vai te dizer. Agora, eu poderia ter 10 professores na minha frente dizendo: isso é ridículo, Bárbara. O pimentão é um vegetal muito bom. É rico em antioxidantes e vitamina C. Você deveria comer. A quem vou ouvir? Ao seu corpo. Eu tenho que viver neste corpo. É por isso que o ajuste fino é seu. Nenhum homem no planeta pode te dizer. Qual é o ajuste fino? Só o seu corpo pode. Tivemos uma senhora que venceu a artrite dela. Não é uma boa notícia? Sim. Ela venceu a artrite parando de consumir as solanáceas. Parece que se você tem uma condição inflamatória no corpo, as solanáceas vão alimentar essa inflamação. Ela venceu a artrite dela. Ela estava na casa dos 70 anos. Até mesmo o inchaço nas articulações diminuiu. Não é uma boa notícia? Ela me disse, você acha que eu poderia voltar a comer isso agora? Eu disse, você pode tentar. Seu corpo vai te dizer rapidamente. Ela me contou depois que o corpo dela permite que ela coma meio tomate a cada 2 dias. O corpo dela não permite que ela coma pimentão. O corpo dela permite que ela coma um pouco de berinjela de vez em quando e ela come batata algumas vezes por semana. Ela disse, meu corpo está feliz com isso. Uma senhora me disse, eu posso comer pimentão verde, mas não o vermelho. Outra senhora disse, bem, eu posso comer o vermelho, mas não o verde. Outra senhora disse, eu posso comer cru, mas não cozido. E outra senhora disse, bem, eu posso comer cozido, mas não cru. Eu percebo que meu corpo fica muito feliz com pimenta caiena e ainda assim ela vem do capsicum, da família do pimentão. Acho que talvez as propriedades medicinais da pimenta caiena talvez superem para mim a reação. Então, a escolha é sua. A dúvida está aí. Se você ama esse alimento, se não tem nenhuma reação e não tem artrite, aproveite. Quando você cozinha o tomate,
com um óleo. E acho que você vai concordar comigo. Azeite de oliva e tomate combinam muito bem. Eles quase andam de mãos dadas. Quando você olha para comida libanesa, comida italiana, há muito. Cozimento de tomate com azeite de oliva. Quando é cozido com óleo, ele libera um composto vegetal chamado licopeno. O licopeno faz parte da família dos lipossolúveis, e esse é mais um motivo pelo qual devemos consumir um pouco de óleo nas refeições, pois ele ajuda a liberar as vitaminas lipossolúveis. O licopeno é um potente antioxidante e tem a capacidade de reduzir a inflamação da glândula prostática. Então isso é uma boa notícia, não é? Portanto, todo homem acima dos 40 anos deveria consumir um prato de tomate cozido com azeite de oliva, talvez 3 ou 4 vezes por semana. Isso não é difícil. Uma base deliciosa para seus grãos de bico, seus tomates, desculpe, são tomates mesmo. Para seus... E, na verdade, isso não é mexicano. Seus feijões para comer com seus taikoes, ou seus tacos, acho que é assim que vocês chamam. Feijão de lima. Lentilhas e soja são as 3 leguminosas que formam alcalinidade. Entre os grãos, o painço é alcalino. Comemos painço esta manhã. É um grão delicioso, não é? Tenho certeza de que você entendeu quando eu disse que ele precisa ser vestido. É basicamente um grão neutro, mas fica muito bom com maçã cozida, creme de pera e as coberturas por cima. Também fica muito bom se você comer com algo salgado, como suas lentilhas. Quinoa. Acho que vamos comer quinoa em outro café da manhã. Esses são grãos alcalinos, mas também são grãos sem glúten, por isso se tornaram muito populares. Amaranto. O amaranto é um grão que não é muito conhecido. Pelo menos os astecas, tradicionalmente eles comiam quinoa e amaranto. É um grão muito pequeno e quando você cozinha ele fica como um bloco de cola. Mas o que eu costumo fazer quando meus netos estão conosco, porque eles gostam de mingau, é colocar um pouco de amaranto com o painço ou um pouco de amaranto com a quinoa. Ou, se eles comem aveia, coloca um pouco de amaranto junto com a aveia. Então isso fica bem gostoso. Espelta e kamut são híbridos selvagens do trigo original. Então deixe-me contar a história do trigo. O trigo original que Deus criou é chamado de Einkorn, ou alguns o chamam apenas Einkorn. E esse trigo original tinha uma estrutura de proteína, ou glúten, muito frágil. Não se sabe ao certo quando, né? Mas estimam que há alguns milhares de anos. O Einkorn fez um híbrido selvagem com um capim do campo e surgiu a variedade Emmer, de trigo. Sua estrutura, sua proteína ou estrutura de glúten não é tão frágil, mas ainda assim é relativamente frágil. E na década de 1950 foi a variedade de trigo Emmer que passou por um intenso cruzamento, resultando no trigo hibridizado, que conhecemos hoje. Essa hibridização do trigo criou um amido incrivelmente complexo. Desculpe, não amido, mas sim a estrutura do glúten ou da proteína. Ontem analisamos o amido que foi alterado, mas hoje estamos vendo como o processo de hibridização mudou o glúten ou a estrutura da proteína, e é quase como se só um estômago de ferro conseguisse quebrar essa estrutura de proteína ou glúten tão complexa. Isso explica por que tantas pessoas hoje em dia são intolerantes ao glúten. Basta olhar para a linha do tempo. Então foi na década de 1950 que o trigo foi hibridizado. Foi na década de 1970 que isso se espalhou pelo mundo. Então, na década de 1990, toda massa, toda pizza, todo biscoito, bolo, cookie, donut, cereal, pão, tudo era feito com o trigo hibridizado. Veja, os agricultores adoram isso. E eu não os culpo por gostarem, porque eles conseguem 6 vezes mais grãos por acre. Quem não gostaria disso?
Eles precisam pagar as contas, mas como mencionei ontem, isso foi acelerado para ajudar com essa crise de fome no mundo, e estudos de segurança nunca foram realizados. Isso explica a intolerância ao glúten que vemos hoje em dia. Os dois sintomas mais comuns de intolerância ao glúten são confusão mental e inchaço. Eu conheço tantas pessoas que têm confusão mental e inchaço, e elas quase acham que isso é normal, ou que pode ser culpa da idade. A pobre velhice é culpada por tantas coisas, não é verdade? Agora, esse trigo Emmer também fez uma hibridização selvagem com uma gramínea de campo e originou o espelta. Então, o espelta manteve uma estrutura relativamente frágil. E se essa farinha de espelta, for transformada em um pão de fermentação natural, o processo de fermentação no pão de fermentação natural quebra ainda mais essa estrutura de proteína ou glúten, de modo que ela passa a ter a estrutura original do einkorn. Se alguém for celíaco, essa pessoa não pode consumir nem mesmo o espelta. Mas se alguém for intolerante ou sensível ao glúten, geralmente consegue consumir o espelta, especialmente se ele for feito em forma de pão de fermentação natural. Uma senhora disse: "Eu não gosto de pão de espelta de fermentação natural." Eu disse: "Bem, você ainda não provou um bom. Por favor, experimente alguns. Alguns são realmente bons, então você precisa investigar." Vou te passar um site, e ele é de um jovem chamado Tristan. É o negócio da família dele, e ele vende o mais lindo pão de fermentação natural Kumut. É verbondsymphonides.com. Ele envia pães para todo lugar. Isso não está certo. Isso é necessidade. Desculpe, isso também não está certo. É com D. Symphonides.com. É o pão de fermentação natural, espelta e camute mais bonito que já provei. Acho que ele também tem um de centeio. Eu tenho algumas variedades diferentes. Algumas pessoas fazem o pedido na sexta-feira, assim quando chegam em casa na segunda, ele já está chegando na porta delas. Já vem fatiado, então é muito fácil colocar no congelador e tirar uma fatia de vez em quando. Então isso explica o que aconteceu com o trigo. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, pode ler o livro Barriga de Trigo. Há outro livro chamado Vida Sem Pão. Doutora Natasha Campbell McBride também fala sobre o efeito do trigo no intestino e, consequentemente, no cérebro. Então, existem alguns livros que falam sobre isso. Voltando aos nossos alimentos formadores de alcalinidade, as duas oleaginosas são a amêndoa e a castanha do Pará e todas as suas sementes têm um efeito alcalino. Então, o que tem efeito ácido? Antes de chegarmos lá, há mais um item, que são as frutas. Agora, eu também tenho uma interrogação quanto às frutas. Por que eu tenho uma interrogação? Se alguém tem presença de levedura no corpo e está comendo muita fruta, o açúcar da fruta vai alimentar a levedura. E à medida que a levedura se alimenta dos açúcares da fruta, ela libera ácido acético. Ela libera ácido lático. Ela libera ácido úrico. Então, basicamente, está preparando o terreno para si mesma. Portanto, quando uma pessoa tem presença de levedura e está comendo muita fruta, você consegue ver que ela está alimentando o problema e está criando um ambiente de 5,5 onde a levedura adora viver. E o álcool também é liberado. O álcool se decompõe no corpo em acetaldeído. E o acetaldeído é uma neurotoxina. Nós não queremos uma neurotoxina. Uma neurotoxina é um assassino do cérebro.
Existem 5 maneiras de você ser exposto ao acetaldeído. Sim, se alguém consome álcool. Sim, se alguém tem um problema com levedura, ele está consumindo muita fruta, isso vai se decompor nisso. A fumaça do cigarro, né, os gases de escapamento dos carros liberam acetaldeído, né? E o último é o vinagre. Nós não usamos vinagre aqui, nós usamos limão. O limão é muito superior. Vamos dar uma olhada agora nos alimentos formadores de ácido. Esses alimentos formadores de ácido são ricos em minerais formadores de ácido, que são fósforo, enxofre e cloro. Então, quais alimentos são ricos em fósforo, enxofre e cloro? Carne. Isso explica por que o Dr. Colin Campbell descobriu que podia ligar e desligar células cancerígenas como um interruptor, dependendo da quantidade de carne e laticínios que dava aos ratos. Açúcar refinado é altamente formador de ácido. O trigo hibridizado. A hibridização do trigo criou muito mais minerais formadores de ácido. Queijo envelhecido. O que é o azul do queijo de veia azul? O azul do queijo de veia azul é mofo. Então, os únicos queijos que não se enquadram nessa categoria, os queijos que provavelmente têm um pH de 7, seriam os frescos. Então seriam, cottage, ricota. Não estou dizendo que eles são adequados, porque geralmente vem de vacas que não foram alimentadas corretamente ou têm produtos químicos. Mas na escala de pH, eles não são tão ácidos. Cafeína. Todos os alimentos e bebidas com cafeína têm um efeito ácido. E claro, a cafeína geralmente vem acompanhada do açúcar, o que certamente aumenta esse efeito. E lembre-se do nosso 2,6 da Coca-Cola, isso é uma combinação da cafeína com açúcar. Você sabia que a Coca-Cola se chama Coca-Cola porque acho que foi no início do século XX. Eles colocavam cocaína nele. Então eles passaram para a cafeína, que é tão perigosa quanto. O álcool não é um alimento, mas cria um ambiente ácido no corpo. O tabaco não é um alimento, mas também cria um ambiente ácido no corpo. Todos os outros grãos, exceto os que ficam do lado alcalino, todas as outras leguminosas, exceto o feijão de lima, a lentilha e a soja. E todas as outras nozes, exceto a amêndoa e a castanha do Pará, têm um efeito ácido. Para manter o ambiente em 6,5, precisamos consumir 20% de alimentos formadores de ácido e 80%. 70% a 80% de alimentos formadores de alcalinidade. E tenho certeza de que você não se surpreende ao me ouvir dizer que esses 20% devem vir desta seção aqui. Sim, a aveia chegou. Sim, o arroz está aqui. Eles não são grãos ruins. Precisamos de um pouco de ácido. Sim, seus grãos de bico estão aqui, seus garbanzos, seus grãos de bico, seus feijões fradinhos, seus feijões vermelhos. Eles não são ruins. Claro que não são ruins. Precisamos de um pouco de ácido. É quando toda a refeição é ácida que a balança se desequilibra. Quantos americanos estariam comendo 90% ácido, 10% alcalino? Isso é verdade? Não é de se admirar que o câncer e as doenças cardíacas estejam lado a lado como as principais causas de morte no mundo hoje. Muito mais pessoas morrem de doenças relacionadas ao álcool. Muito mais pessoas morrem de doenças relacionadas ao tabaco.
E mesmo assim, eles não estão proibindo o tabaco ou o álcool. Estão? É por isso que as mortes por Covid se tornam insignificantes diante de tudo isso. É por isso que Deus nos deu uma mente sã para avaliar essas coisas. Você conhece a planta hortênsia? A hortênsia é um arbusto grande e bonito e tem flores grandes, mais ou menos deste tamanho. E cada flor é, na verdade, composta por várias pequenas flores. E às vezes você vê uma hortênsia com flores azuis, às vezes com flores roxas, às vezes com flores rosa-choque, às vezes com flores rosa claro. Elas não são tipos diferentes de hortênsia. O jardim é colocado com o pH do solo, porque diferentes níveis de pH criam flores de cores diferentes. Há uma casa de massagem na cidade próxima da gente, fica a 1 hora daqui, estamos a 1 hora de uma cidade, e é uma casa antiga que foi pintada de roxo. E na frente, eles têm grandes plantas de hortênsia, e o roxo é exatamente da mesma cor que a tinta usada para pintar a casa. Fico me perguntando quanto tempo eles levaram para ajustar o pH do solo só para conseguir a cor certa. Assim como o jardineiro ajusta o pH do solo para obter a cor certa da flor, você pode ajustar o pH do seu solo, quero dizer, da sua célula, para criar diferentes condições de saúde e doença no corpo. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é comer mais vegetais. Coma mais verduras. Comece a experimentar outros grãos. E pouco a pouco, sem que sua família sequer perceba, você pode começar a criar um ambiente alcalino em sua casa. Quando você voltar para casa, lembre-se de que todos vão ficar um pouco assustados com você, porque você acabou de passar uma semana em um retiro de saúde e eles vão achar que você vai querer impor a saúde a todo custo. Sabe, o melhor a fazer é falar muito pouco e simplesmente preparar as comidas mais bonitas. E então, quando eles disserem, certo, o que você fez? Você pode responder, que bom que você perguntou. Aí sim você pode falar. Você também pode perceber com as zonas azuis que essas pessoas que vivem muito tempo comem muitos alimentos frescos. Se você cozinha o alimento, ele se torna ácido? Não. Seja cozido ou cru, isso não altera o teor mineral do alimento. A única vez que você perde minerais é se cozinhar seus vegetais em água e jogar fora a água dos vegetais. Todas as noites estamos oferecendo um caldo para você. Você está bebendo toda aquela água dos vegetais. Ela é muito rica em minerais. Agora vamos fazer uma pausa. Quando voltarmos do intervalo, vamos falar sobre gorduras fantásticas.